Vamos então continuar o nosso estudo do livro A Alma da Matéria, de Marlene Nobre. Ela nos fala qual a contribuição do Espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Este livro vai responder a essas e outras questões, embora com um vocabulário bem científico, mas certamente está ao alcance de todas as pessoas interessadas nesses temas. Constituição do ser humano. O ser humano é constituído de alma, corpo físico e corpos sutis. É, portanto, muito mais complexo do que se consegue visualizar a olho desarmado ou através da tecnologia médica existente. Para detectar a matéria que entra na constituição de todos os envoltórios, inclusive do corpo orgânico, a física terá que avançar muito mais em suas pesquisas, tendo em vista que a revelação espiritual afirma que o universo é inteiramente banhado por matéria elementar, ou hálito divino. O elétron é também partícula dissociável e a matéria física, mesmo a mais pesada e volumosa, é constituída de luz coagulada. Os instrutores espirituais afirmam ainda que enxergamos apenas uma oitava parte do que acontece ao nosso redor e que nos dá ideia do quanto a ciência terá que avançar para descobrir as múltiplas dimensões da vida e o tipo de matéria que entra na constituição de cada uma delas. O que significa decifrar os múltiplos arranjos ou modos de coagulação da luz que entram na formação das partículas dessas diferentes dimensões. Na nota 22, diz: essas revelações espirituais vieram através do médium Francisco Cândido Xavier, mais particularmente entre 1943 a 1968, meus amigos. Constam dos livros Os Mensageiros, no seu capítulo 15, Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 3, A Vida Continua, no seu capítulo 9. Nesses dois últimos, Chico Xavier teve a colaboração do então médium Valdo Vieira e ainda o livro Janela para a Vida, em seu capítulo 1. Todos os livros de Chico Xavier citados aqui estão lidos e disponíveis aqui no canal. Continuando. Em 1975, os físicos norte-americanos Bob Tobin, Freedom, Wolff, no livro Space, Time and Beyond, enunciam um postulado muito semelhante ao revelado. A matéria não é nada mais do que luz capturada gravitacionalmente. Olhem, meus amigos, não é um religioso falando isso, é um físico. Eu vou ler novamente. A matéria não é nada mais do que a luz capturada gravitacionalmente. O que os espiritualistas chamam de luz coagulada. É apenas um nome diferente para a mesma coisa. Na nota 23, diz Ver in Space, Time and Beyond, 1987, na página 47 e 146. Isso na edição que ela citou. Mas esses vão encontrar esse livro com facilidade e sempre é bom ler todo. Continuando. Esperamos que a constatação e os desdobramentos dessa verdade nos levem às mais amplas conquistas no campo espiritual. Nada nos foi revelado quanto à constituição do princípio espiritual. Sabemos, porém, que ele conclui o primeiro estágio evolutivo após passar ao longo da escala filogenética pelo crisol de bilhões de anos de experiências, animando desde seres unicelulares aos pluricelulares, até completar a construção do corpo humano e dos envoltórios sutis. Na verdade, ele já passou por número incontável de existências, desde os seres mais simples, quando era uma crisálida de consciência, até conquistar a condição humana e continuará reencarnando até atingir a condição de espírito puro, que não mais precisa retornar através da reencarnação ao mundo material. O ser humano é constituído, além de corpo físico, do espírito e de um elemento intermediário,
o que Paulo de Tarso denominou de corpo espiritual, e Allan Kardec de perispírito. Uma leitura atenta da obra kardecista traz à luz o fato de que o perispírito é, ele próprio, formado de várias camadas, como aliás também assinala o espírito de André Luiz. Veja o Livro dos Espíritos, item 257. Vide a análise feita por Elzio Ferreira de Souza, no artigo Perispírito e Chakras, em Saúde e Espiritismo, na sua página 36 e 39. Corpos espirituais, na obra de Allan Kardec. E eu recomendo ainda Perispírito e suas modelações. Livro fantástico que explica desde o começo da gênese espiritual. Continuando, de fato, quanto ao perispírito, em sentido amplo, ou corpo espiritual, as revelações influem para o modelo composto de camadas, tipo uma cebola. Nesse seu modelo de cebola, ele engloba vários corpos, como o vital, duplo etérico, o astral, o mental, o causal. O corpo causal, que integra o perispírito, é constituído da roupa imunda, tecida por nossas mãos nas experiências anteriores. Vide Nosso Lar, em seu capítulo 12. Quer dizer, nele estão registrados todos os nossos pensamentos e ações de vidas passadas. Para os hindus, ele seria o Karanakosha, ou corpo causal, ou Ananda Mayoska, corpo de bem-aventurança. Me perdoem a pronúncia. O corpo de luz, denominação esta mais apropriada ao seu estágio maior de apuração. Veja na nota 26, nos recomendo o artigo de Elzio Ferreira de Souza, Perispírito e Chakras, na sua página 46, em Saúde e Espiritismo. O corpo mental é conceituado como um envoltório sutil da mente. Isso pode ser visto no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 2. As referências feitas a esse corpo mental ainda são poucas, mas os orientadores espirituais entreabrem um campo muito grande ao recomendarem que se considerem válidos os estudos já realizados por outras escolas espiritualistas a respeito dele. O corpo astral é constituído de uma estrutura eletromagnética formada de elétrons e fótons, quais os que integram o corpo físico, porém em outras características vibratórias. Recomenda aqui o livro Missionários da Luz, em seu capítulo 9. Ainda sobre ele, resumimos as informações de Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier, que constam no livro Roteiro, no seu capítulo 6. Ainda é um corpo, aqui a descrição, item 1. Ainda é um corpo organizado, molde fundamental da existência para o homem. 2. Subsiste após a morte física, ocupando no mundo espiritual região própria, dependendo do seu peso específico. Item 3. É formado por substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica de elementos semelhante à de Mendeleev, mas em outra faixa vibratória. Item 4. Modifica-se sob o comando do pensamento. 5. Encontra-se submetido às leis da gravidade, no plano em que estiver. Ou seja, meus amigos, está tudo explicado. O corpo vital, ou duplo etérico, é o mais grosseiro de todos e tende a desaparecer com a morte física. Sem a energia vital, não há como explicar a complexidade da célula viva. Esse corpo é exteriorizável em parte, como podemos verificar nos experimentos de materialização e na transmissão de passes magnéticos. Ele é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Nota 30. Vejam em Allan Kardec a Gênese. Gênese de Kardec, viu, meus amigos? Não é a Gênese da Bíblia, não. No seu capítulo 10. O texto citado é extraído do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo
11. Mais uma vez, repito, está aqui no nosso canal, pode ser lido para quem quiser. Certamente, em face da sua natureza física, apesar de conservar-se, em geral, invisível, não é possível o afastamento do duplo além da distância de 10 metros, sem que isso venha a determinar a morte do sensitivo. Isso está repetido em outros livros. Eu vou ler novamente. Certamente, em face da sua natureza física, apesar de conservar-se no plano invisível, não é possível o afastamento do duplo além de uma distância de 10 metros, sem que isso venha a determinar a morte do sensitivo. As escolas vitalista e mecanicista coexistiram durante muitos séculos e ainda são presentes no campo científico e filosófico. A primeira, preconizando a existência de uma substância essencial ao funcionamento das células e dos seres vivos. A segunda, reduzindo tudo às propriedades do químico celular. Embora a maioria dos cientistas esteja convicta de que a vida se restringe a um mero jogo de forças físico-químicas, esse paradigma não explica a extraordinária complexidade da filogênese e da ontogênese, nem inúmeros outros fenômenos de ordem mental e psíquica da vida humana. Com o devido respeito às teorias vigentes, ousamos dizer que o vitalismo permanecerá como um dos fundamentos do ser vivo, reestruturando em novas bases. Vai se tornar para a biologia uma ideia recorrente, assim como o éter é para a física. E ousamos dizer mais, ele vai se implantar definitivamente devido à extrema dificuldade de se explicar a complexidade do ser vivo sem os campos informacionais e materiais que fazem parte intrínseca dele. A ciência estabelecida não aceita o vitalismo, mas há cientistas que o defendem, não mais na concepção antiga, mas tendo por base os campos informacionais e materiais, modeladores da matéria viva, entre eles Harold Saxon Burr, Hernani Guimarães Andrade, Rupert Sheldrake, fundamentados em protocolos de pesquisa bem elaborados e nos excelentes resultados práticos obtidos, que estão à disposição dos interessados na produção desses autores. Nota 31. Destacamos que Hernani Guimarães Andrade, o artigo Campo Biomagnético em Saúde e Espiritismo e os livros de Morte e Renascimento, Evolução e Espírito, Perispírito e Alma, Psiquântico de Hubert Sheldrake, O Renascimento da Natureza e Seven Experiments That Could Change the World. Me perdoem as pronúncias. Todos esses corpos espirituais possuem numerosos centros de força ou chakras, dos quais destacamos o coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésicos, todos eles com funções específicas dentro da economia orgânica. Chamamos a atenção para o fato de que, na enumeração dos 7 centros maiores, os autores costumam diferenciar o básico ou fundamental do genésico, omitindo o esplênico, e até reunirem os centros cerebral e coronário em um só. Isso não significa que eles existam ou deixem de existir, à vontade dos autores ou das escolas espiritualistas, mas sim que se inclinam a enumerar aqueles que mais importam para o desenvolvimento espiritual que descrevem, ou a reunirem em seus estudos centros psíquicos vizinhos e que se influenciam diretamente, à medida que crescem espiritualmente. O espírito depura sua veste nupcial e a sua túnica de apresentação, representada por seus vários envoltórios, adequado ao plano em que estagia. Meus amigos, muitas pessoas vão passar a entender melhor, inclusive o Evangelho e as passagens de Jesus, como citado aqui nesse instante, como veste nupcial. Terminamos hoje este capítulo. Eu aguardo todos no capítulo seguinte. Abraços.